Bom dia a todos. Vou dar continuidade aqui ao capítulo de Pastor Etinalta. Antes, o bom pastor corria atrás das ovelhas desgarradas e trazia-a ternamente nos ombros. Agora, a ovelha desgarrada corre atrás do pastor e este repele-a. Antes, o pastor era Jesus Cristo e agora é o superior dos gregorianos. Que diferença no trato deles. Sorriu amargamente o frade, lembrando-se disso, e exclamou: ela teve razão de se queixar de mim. Embora não esteja batizada, ela já pertence a uma igreja superior à minha. A livre igreja de Jeová, ela é mais livre de formalismo que o mais pura e mais forte. Deteve-se numa encruzilhada de avenida, estação de aeroônibus. Poucos passos adiante ia uma mulher vestida com um traje oriental, ao modo de Joana Tabor. A mesma estatura, a mesma graça, desenvolta, como se andasse nas pontas dos pés, nas suas sandálias de ouro. Mas não era ela. Ela talvez se achasse a milhares de léguas noutras nações. E se devera ela assistisse à sua missa, dar-se-ia a ela ou lhe negaria a comunhão. Mas sem o batismo da água, a seu juízo devia ele considerá-la católica pelo coração e pelos pensamentos. Se ela tinha dúvida e vacilava em converter-se, era porque o diabo, enciumado de que lhe arrebatassem a sua presa, lhe bloqueava e lhe oprimia o espírito. Por isso, o comungar se-lhe ia de grande proveito, mesmo antes do batismo. Algumas pessoas que se cruzavam com ele na calçada volviam a cabeça, surpreendidas de que ele falasse sozinho. Eu apostaria que é um poeta, vai compondo madrigais à sua amada, disse alguém que o ouviu exclamar: ó minha bem-amada, é inútil dissimulá-lo, amo-te, mas amo-te em Jesus Cristo. Somente este amor é demasiado puro e religioso para formar uma família. Deus quer que ele forme uma igreja, a igreja do futuro. Este amor é um instrumento novo para salvar o mundo. Em São Lino, convento de freiras da expectação, bastou-se-lhe dar o seu nome para que o fizesse passar a um locutório alvejado a cal, com umas poucas cadeiras e uma casinha coberta por um tapete tecido à mão e com um crucifixo de madeira escuro. Numa das paredes uma água forte, a torre inclinada de Pisa. O frade sorriu sarcasticamente, anotou-se-lhe a imagem da igreja romana, a ponto de cair se ele não a sustentasse.
Assim haviam pensado todos os heresiarcas. Eles desapareceram e ela permaneceu imutável, como a cruz. Aquela hora não estava o capelão. A Madre Superiora encarregou-se de dispor tudo para que, no dia seguinte, Frei Simão celebrasse missa no altar privilegiado, mas como o frade queria passar inobservado, nem sequer a comunidade soube disso. Frei Simão voltou ao hotel, acossado por sentimentos e projetos obscuros. "Oh, que bom seria eu!" exclamou. De repente, e como bem diria o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que não quis que o homem estivesse só. Se essa mulher fosse minha companheira virginal. A noite toda oprimiu a ideia de tão estranha união, que ele, para poetizá-la e desculpá-la, denominava virginal. Ao alvorecer, levantou-se com um impulso juvenil, impaciente com a lentidão do tempo, a fim de se entreter, pôs-se a folhear o breviário. Nos começos da sua vida sacerdotal, não havia para ele leitura mais deleitosa do que aquela. Encontrava nela passagens tão sublimes que lhe pareciam diretamente escritas por Deus. Enchia-se-lhe de lágrimas os olhos ao rezar o elogio da Santíssima Virgem de 11 de outubro. Sai da boca do Altíssimo, gerada primeiro do que qualquer criatura. Só eu fiz todo o giro do céu e penetrei no profundo do abismo. Tremia de amor ao rezar a terceira lição do dia, 7 de outubro, que assim principia. Eu sou a mãe do belo amor e do temor e da ciência e da santa esperança. Os que de mim comem têm sempre fome de mim e têm sempre sede os que de mim bebem. Em comparação agora, achava essa leitura insulta e aborrecida e chamava-lhe a oração regulamentada e farisaica. Como diziam os casuístas, atirou o livro com repulso sobre a sua cama luxuosa, que certamente não era segundo a regra gregoriana, e pôs-se a escrever. Noite de febre, sofri em corpo e alma, mas acordei com o vigor dos 20 anos. Agora vejo claro o meu objetivo. Já não pode mudar a união do catolicismo com o liberalismo. É a causa de Deus que eu sirvo no mundo e aceito confiante o juízo dele. Agora formulo a mim esta questão. Não poderia suceder que eu me visse obrigado a sair dos limites visíveis da Igreja, limite traçado pelos intolerantes teólogos da Idade Média, e a esperar numa comunhão livre a reorganização da Igreja Católica do futuro. Levantou-se, passeou agitadamente, espreitando nos vidros
das suas janelas triangulares os primeiros raios do limpo sol romano. Ei-lo, exclamou, estendendo os braços ao sol, que sem se deixar ver, já adorava a augusta cúpula de São Pedro. Das suas altíssimas janelas, quase na linha fronteiriça de Roma, com o minúsculo Estado Pontifício, via-se a mole do Vaticano em sombra, como um abismo sob o céu claro e glorioso. Para o frade aquilo era um símbolo. O Vaticano jazia nas trevas do passado, enquanto se levantava o sol novo, que alumiaria a cidade de Deus, na qual se reedificaria uma igreja católica liberal e democrática, cujas autoridades seriam eleitas pelo próprio povo. A que cimos não atingiria ele com a sua imensa popularidade no dia em que os papas fossem eleitos pelo voto dos fiéis. Voltou à mesa e escreveu: para salvar a igreja, é preciso começar por dar morte ao jesuitismo, enquanto os jesuítas montarem guarda em torno do Papa. Não há esperança de conciliação entre o sol que nasce e o Vaticano que se afunda. Apoiou a fronte esquentada nas mãos, enxágue, e durante algum tempo submergiu-se nos seus pensamentos. Vinha-lhe à memória o sonho de Joana Tabor. Esta noite sonhei com o Senhor, vi-o num convento vazio. O Senhor foi o último a sair. Quando escutará pela primeira vez estas palavras, elas o ofenderam, porque o seu amor próprio era o mais forte aliado da sua vocação sacerdotal. Que comentário não faria às pessoas que o admiravam se ele abandonasse o convento? Agora começava a acostumar-se com a ideia. Tomou de novo a pena: permanecerei na ordem, mas fazendo uma vida à parte, na alimentação, no sono, na oração, nas relações. Sinto que tenho uma missão na igreja. Não é vontade de Deus que eu abandone o convento. Devo ficar nele e preparar de lá, de dentro, a igreja do porvir. Já era tempo de sair, compôs-se as severas dobras do hábito e saiu a pouca distância. Havia um elevador no aeroônibus, subiu até a elevadíssima plataforma a 300 metros sobre a rua e tomou o aeroônibus que o conduziu a São Lino. Sentia a embriaguez de um prisioneiro libertado. Dentro de poucos minutos veria Joana Tabor. Atravessou o escrúpulo de se era lícito celebrar a missa, nada mais, nada menos do que para dar a comunhão àquela mulher. Ora, se ele fosse entregar-se em tais minúcia, nunca levaria a cabo a conversão dela. Ela era uma vencida de Cristo e ele a porta da igreja, que nenhum escrúpulo devia fechar. Penso o que quiserem os teólogos velhos, estilo Frei Plácido,
Este amor é divino na sua origem. E se o conservarmos puro, será uma base de pedra sobre a qual assentará a igreja. Não uma igreja clerical ou secretária, mas a igreja do porvir, a igreja dos que amam e esperam. Na sacristia, o acólito entregou-lhe uma carta, uma rosa, e ele guardou a carta no bolso, renunciando por enquanto a lê-la, e mandou pôr as rosas no altar. Que deleite achou no aroma delas. Começara a vestir-se quando o venceu a tentação de ler a carta. Virou as costas para o acólito, abriu a sobrecarta e leu. Amanhã partirei, e quem sabe quando demoremos a encontrar-nos. Não ouviu o rouxinol que cantava nos jardins do Vaticano, em frente do seu hotel, que é também o meu. Sabe que estou perto do Senhor? Não. Pode tê-lo ouvido, porque isso não passou de um sonho. Sonhei pelo Senhor que o rouxinol cantava no Vaticano. Penso, Senhor, por mim, que devo fazer, aproximar-me-ei da mesa da comunhão. Se o Senhor me repelir, crerei que é o próprio Deus que me fecha a porta da sua igreja. Se o Senhor não me negar o pão da vida, serei a sua estrela da manhã, que o Senhor prometeu daqueles que perseverassem. Ele não podia crer que Joana ignorasse ter ele estado a ponto de ser eleito Papa. E, portanto, depois do terrível fracasso, dever estar com o coração cheio de amargura e de tristeza, porém nem a mais leve alusão a isso era como se uma mão suavíssima lhe pusesse um bálsamo na ferida e lá atasse com doçura. Encheram-se-lhe de lágrimas os olhos e ele teve de arrimar-se à mesa onde estavam os paramentos. Sentiu-se a um tempo inquieto, alegre e fervoroso. Parecia-lhe que aquilo era a confirmação do próprio Deus, confirmação não só das suas ideias teológicas, como também aquela quimera sobre cujas asas impetuosa ele voava para o desconhecido. Revestiu-se à pressa e com o cálice na mão penetrou na igreja, cujos recantos ainda estavam cheios de sombras. Umas mulheres já haviam e algum homem meio retirado, à maneira do publicano, ansioso por contrição. Com um rápido lance de olho, descobriu aquela que lhe enviara as rosas. Perto do púlpito, envolto num branco véu oriental, com a fronte cingida por uma faixa escarlate, articulou distintamente. Frei Simão benzeu-se, inclinando entre o primeiro degrau do altar, e a sua voz profunda e musical encheu a igreja. Começou então aquele rápido diálogo litúrgico entre o sacerdote e o acólito. O sacerdote:
Porque estás triste, minha alma, porque me perturba? O acólito: espera no Senhor, saúde do meu rosto e meu Deus. O fundo peito enchia-se-lhe de lágrimas e a garganta de soluço. Ele era sacerdote até a medula dos ossos, e o indelével dessa unção, que não se apaga nem no céu, nem nos infernos, apresentava-se-lhe com as tremendas imprecações do Salmo. Tu és sacerdote para sempre. Logo se lhe dissipou o fervor inicial e ele começou a sentir o perfume das rosas. Por momentos distraía-se e não encontrava as marcas do missal. O pensamento ia-se-lhe para longe, para um remoto país, para o alvoredo tinto de púrpura pelo sol poente de uma tarde. Aquela pessoa que então o acompanhava, resistindo aos seus argumentos teológicos, fora tocado por Cristo e ali estava pronta para se alimentar de sua carne divina. Chegou o momento sobrenatural em que, por mandado expresso do Senhor, fazei isto em memória de mim. O sacerdote realiza o maior milagre dos céus, a transubstanciação, a conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo, mediante as palavras mais fecundas que os arcanjos tenham ouvido desde o fiat primitivo. Solene e tranquilo, Frei Simão consagrou e logo levantou a Santíssima Hóstia e depois o cálice. Pouco mais tarde comungou e ficou com os olhos semicerrados. O acólito subiu um degrau e ajoelhou-se no extremo do altar, sinal de que algumas pessoas se aproximavam da mesa da comunhão, comprida e estreita, grade de mármore coberto com uma toalha alvíssima. Frei Simão volveu seu êxtase, pareceu-lhe ouvir as sandálias de Joana Tabor percutindo as seculares lousas de São Lino e ouviu o murmúrio do eu pecador, que o menino rezava. Faz a genuflexão de rúbrica, abriu o sacrário, atraiu a âmbula cheia de partícula consagrada e voltou-se para absorver o povo. Joana Tabor achava-se no extremo da mesa. Quem teria batizado aquela mulher? Este pensamento acossava o frade como uma vespa inflamada. Com a âmbula na mão esquerda e uma hóstia pequena entre o polegar e o indicador da direita, atravessou o presbitério, chegou à mesa da comunhão e, sem tremer, depositou na língua de Joana Tabor o sagrado corpo de Cristo. Podia tê-lo impressionado a palidez daquele rosto cortado pelo duplo relâmpago da púrpura da boca e da faixa que lhe cingia a fronte, mas ele não viu nada mais do que a pequena hóstia entregue por ele, e essa visão cegou os seus demais gestos, o distribuir a comunhão a outras pessoas, o voltar ao altar e guardar a âmbula no sacrário,
e terminar a missa, foram arrancadas ao subconsciente. Ele já não via nem pensava nada. Tinha pressa na sacristia. Quando se despiu dos paramentos, o sacristão perguntou-lhe se queria dar graças na própria igreja ou na capelinha reservada. Dar graças? Perguntou distraidamente Frei Simão. Ah, sim, agora não. Agora não posso. Darei no meu oratório. Adeus. Apresente minhas despedidas, amada superiora. Anuncie-se-lhe que depois lhe farei uma visita. Tornou a manter-se na igreja a ver se ela ainda estava. Não estava. Ele recolheu as rosas de cima do altar e saiu à rua, iluminada pelo sol. Era um formigueiro de gente apressada, mas em tudo o que seus olhos alcançavam, ele não descobriu aquela a quem buscava. Chamou um automóvel, veículo vestusto de que nesse tempo restavam poucos exemplares, e deu-lhe o endereço do seu hotel. Queria achar-se só, imaginando que ela lhe falaria pelo rádio. Puxava a sua carteira para se certificar de que o minúsculo aparelho de bolso